Olá, caríssimo professor, grata satisfação te encontrar aqui de novo, mais uma vez no nosso componente de educação física, não é mesmo? Professora Iris, com coração grato, feliz que você está aí do outro lado, participando, interagindo, provocando, incentivando os nossos estudantes. Isso é maravilhoso. Conto com a tua parceria sempre, certo? E fico aí muitíssimo feliz aí com essa sua participação, com essa sua interação. É nessa pegada que a gente quer, certo? Nossos estudantes se movimentando mais, né, com as propostas das nossas atividades. E aí hoje nós estamos aí na nossa orientação de número 11. Bora dar uma olhada no que tem nessa orientação? Então acompanhe aí no slide. E aí nessa nossa orientação, nós falamos aí sobre a obesidade e avaliação física na escola, correto? Prof, eu já sei todo esse esquema que tu vai explicar, não tem problema. A gente vai enfatizar, correto? Porque é importante a gente entender todo esse sequenciamento da nossa aula, né? E esse nosso sequenciamento, ele parte aí dessa função metodológica de 3 etapas importantíssimas, né? No nosso primeiro momento, nós temos aí a abordagem conceitual. Então, nós trazemos o conteúdo, nós destacamos, nós conversamos, nós apresentamos esse conteúdo, que no caso é sobre obesidade e avaliação física, certo? Maravilha! E aí, nós trazemos aí dentro dessa parte desse conteúdo, nós trazemos na sequência a revisão e a correção desses exercícios e depois nós trazemos a parte aí procedimental, onde teremos aí a nossa prática. Qual o tempo, prof, que nós temos para tudo isso? 35 minutos, para a gente poder trabalhar muito bem aí essa nossa aula, ok? E aí, prof, nós precisamos entender que precisamos direcionar a nossa aula. Então, nós trabalhamos aqui uma habilidade em específico, que será diferenciar os tipos, as características, as etapas de uma avaliação física, certo? Relacionando aí a aplicabilidade da anamnese, o índice de massa corporal e o gasto energético também diário para acompanhamento do estado nutricional aí do indivíduo. Então, isso é importante aí para o nosso estudante. Eu venho aqui com você, né, nesse próximo slide, e aí nós trazemos aqui, né, essa sequência didática. Dentro dessa nossa sequência didática, nós trazemos os 3 momentos que a gente mencionou, né, e agora mais focar dentro dessa aula, que é o quê? A roda inicial. E nessa nossa roda inicial, nós temos aí um tempo de 5 minutinhos para a gente provocar o nosso estudante, trazer a abordagem do conteúdo, né? Provocar em que sentido, prof. Iris? Provocá-lo com alguns questionamentos, né? Se ele vê, por exemplo, a importância da avaliação física nesse contexto desse entendimento aí sobre a obesidade, né? Não só a obesidade infantil, mas adolescente na fase adulta, correto? Depois, nós trazemos aí um outro momento muito importante, que é o que, prof. Iris? Então, nós temos aqui essa parte procedimental. E o que vai acontecer, prof? Você vai poder conduzir as atividades, nossos estudantes vão poder vivenciar, vão poder experimentar, né, as práticas que a prof trouxe aqui, né? Vão poder fazer essa correlação aí do conhecimento, vivenciá-los, colocar a mão na massa. E depois, para a gente poder finalizar esse tempo aí da nossa aula, nós trazemos o quê? Nós trazemos aí essa roda, né? Essa roda final. E nessa roda final, esse estudante vai poder fazer essa reflexão, ele vai poder questionar, vai poder responder algum questionamento que ficou lá no início, certo? Então, esse é um momento muito interessante também da aula. Todas as partes bem feitinhas, bem sumadinhas, elas são interessantes, correto? E aí, prof. Iris, eu lembro que você falou que nós temos algumas abordagens, perfeito. E dentro das abordagens que nós trabalhamos, nós temos aí o quê? Nós temos a abordagem conceitual,
a abordagem procedimental e atitudinal, certinho? Para que a gente consiga melhorar esse nosso trabalho, essa nossa sequência didática, nós também lembramos aí que precisamos trabalhar dentro dos pilares da educação. E quais são esses pilares? Nosso estudante vai aprender a conhecer, vai aprender a fazer, vai aprender a conviver e vai aprender a ser. Essa é a proposta de toda a nossa aula para que o nosso estudante ele chegue no ser. Né? Ser uma pessoa mais ativa, ser uma pessoa que traga inovações para dentro da escola, que traga inovações aí na sua comunidade e, por que não, voltadas aí à prática do exercício físico e, por que não, pensando na saúde da sua comunidade. Então, é nessa pegada que as nossas aulas elas vão encaminhando, né? E aí, com essa sua parceria, vai ser certeza de muitas boas ideias aí surgindo, não é mesmo? E para nossa proposta aí de atividades, nós vamos precisar de alguns materiais. Quais são, Profílios, esses materiais? Então, nós temos aí sugestão de alguns materiais, como, por exemplo, cartolina, folha de A4 ou papel grande, caneta, hidrocor, canetinhas, recorte de imagens, né, de ilustrações, régua, revista, tesoura, além do que um espaço aberto, né, uma sala de aula, um cômodo da casa, né, a gente reforça que essas nossas aulas, elas podem acontecer aí, se não for viável no momento da aula, podem acontecer em casa, com os familiares, com os amigos, sem problema nenhum, certinho? Então, essa é a proposta dos materiais. Mas para que a gente consiga realizar tudo isso, é importante que a gente procure, né, estar orientando os nossos estudantes com relação aí aos materiais, com relação aos espaços. E antes disso tudo, né, é importante que nós observemos aí as aulas anteriores, né? As aulas anteriores que compõem essa numeração de número 11, né, que é a aula 11.1 e 11.2. Elas é que trazem esse subsídio, esse entendimento, né, essa correlação entre a teoria e a prática aí do conhecimento, vão dar base aí para esse momento da aula 11.3, certo? Por isso que se faz tão importante assistir para poder fazer essa correlação. Tranquilo? E aí nós entramos no nosso primeiro momento, que é o momento aí da roda inicial. Profílios, você falou aí de um tempo. Qual o tempo? Então, o tempo é de 5 minutinhos, certo? E nesses 5 minutinhos, né, nessa nossa abordagem, aqui está atitudinal, mas é conceitual, tá, gente? Abordagem conceitual, o nosso estudante vai se apropriar desse conteúdo, vai passar por esses pilares, certo? E o primeiro pilar que ele vai entrar é o pilar do conhecer. E nesse conhecer, né, ele começa a se apropriar do conhecimento, correto? Sobre a obesidade e sobre a avaliação física. Tranquilo? E aí eu vou pedir agora para o meu diretor me jogar o slide, eu vou sair da tela para a gente ver como que vai funcionar tudo isso. Então dá uma olhada aí no slide. Então nós temos aí a apresentação, né, dessa teoria com a prática desse conteúdo, né, a sua aplicabilidade no cotidiano do estudante. Qual é a ideia, Profílios? Então a ideia é que seja feito um diagnóstico, tá, das condições de saúde e do estado nutricional desse estudante, da família e dos amigos, certo? Então, pode ser feito aí um levantamento de fator de risco e de proteção dessa obesidade através dessas propostas de atividades que a gente traz também, certo? Então, é um provocativo, buscar entender como que está a saúde desse nosso estudante, né? Quais são as vertentes que estão direcionando, certo? E aí, qual a proposta de atividades, Profílios? Então, nós temos aí como proposta duas atividades. A primeira delas será a pirâmide de atividade física.
E depois nós temos a matriz de obesidade com o fator de risco e de proteção, correto? Então essas são as duas atividades propostas para hoje, na aula de número 11. E aí, logo na sequência, nós entramos agora no momento da prática. Nessa prática, qual o tempo que a gente tem, prof? Nós temos um tempinho de 25 minutinhos. E nesses 25 minutos, nós já passamos anteriormente pela abordagem conceitual, agora nós estamos na abordagem procedimental. E nessa abordagem procedimental, o nosso estudante ele já conhece o conteúdo, agora é a hora de ele colocar a mão na massa, dele conviver e de ele fazer. Então, nós estamos nessa etapa dos pilares da educação, correto? Maravilha, prof. Isso aí tá fichinha, tá carimbado, já entendi tudo. Que bom. Como que vai acontecer, então, as atividades, prof? Bora lá ver o sequenciamento das atividades. Então, nós temos aqui a primeira atividade, que é a pirâmide da atividade física, e a proposta é criar essa pirâmide. Como que a gente vai fazer isso? Então, o nosso estudante ele vai, no passo 1, pesquisar sobre a pirâmide da atividade física. Pesquisou? Beleza. Então, agora ele deve observar que na base da pirâmide estão atividades que devem ser realizadas por mais tempo e com maior frequência. Então, lá na nossa pirâmide, ele vai ver que tem lá 4 momentos na pirâmide. Na primeira delas, vindo de baixo para cima, ele vai perceber que tem atividades que ele deve realizar por mais tempo. Então, ele vai buscar imagens, ele vai buscar especificar, né, fazendo a correlação dessas imagens com o texto, né, dizendo, olha, nesse maior tempo aqui que eu estou realizando na base, eu preciso fazer essa e essa atividade, ou sugerir essas atividades, correto? No segundo nível, ficam os exercícios que envolvem atividades mais vigorosas, que estão relacionadas às práticas esportivas. Então, ele está identificando cada nível vindo de baixo para cima. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Depois, ele vem aí com o terceiro nível. E o que diz esse terceiro nível? No terceiro nível, ele já vai observar que existem exercícios de fortalecimento muscular e de alongamento. Correto? E aí, no topo dessa pirâmide, nós falamos que tem aí 4 partes bem distintas, ele vai observar que está reservado para momentos de repouso e inércia. A gente sabe que a gente precisa de inércia, mas aí quanto tempo, né? Será que eu posso ficar o tempo todo nessa inércia? Então, ele vai observar que é importante para o bem-estar do corpo, mas que não podem ocupar a maior parte do tempo. Então, nós temos aí esses 4 momentos bem distintos, correto? O que mais, profires? E aí, nós vemos nesse passo 3 que ele pode realizar da melhor maneira possível que ele conseguir. Ele pode organizar suas ilustrações, os seus desenhos, os seus recortes, né? E ele pode produzir até de maneira 3D. De maneira 3D, prof? Sim, vem aqui comigo. Vem aqui comigo. De maneira 3D como, prof? Vamos dizer que ele tenha, não está lá listado o papelão, mas ele está idealizando fazer em formato piramidal, né? Esse formato 3D em que eu consigo ver a altura, né? Consigo ver a profundidade, consigo ver a base, eu consigo perceber essa minha pirâmide em todos os ângulos. Então, esse é o formato 3D. Mas isso daí não é obrigatório. Se ele quiser fazer em forma de um cartaz e identificando lá a base, ou a próxima etapa, as 4 etapas, bonitinho, chegar lá no topo, ele pode fazer da mesma forma. Mas se ele quiser se sentir mais ousado, desafiado e fazer nessa forma, nessa construção aí 3D, utilizando outros materiais, além do que a gente listou aqui, pode ficar à vontade, pode incentivar, prof. Acredito que vai ficar lindo.
Se ele quiser inserir, sei lá, bonequinhos nessas etapas, fazer como se fosse nichos, sabe? E aí ele vai inserindo os seus personagens, né? Vai montando ali com, sei lá, com brinquedos ou com recortes de imagens, montando aí toda essa estrutura até chegar no topo, vai ficar lindo, vai ficar maravilhoso também, certo? E ele pode ter aí nesse processo de construção a participação dos seus colegas, dos seus familiares, não tem problema nenhum, certinho? Claro que não posso deixar de solicitar, né, profs? A questão do registro. Incentivem nossos estudantes a registrar todas as etapas. Desde a hora que ele pegou lá o papel e está pensando, bom, já tenho essas informações, mas como que eu vou fazer isso? Né? Até a produção final, né? A participação dos seus colegas, né? Como foi essa interação, foi fácil, foi difícil? Esse feedback é muito enriquecedor e melhora nosso planejamento também, certo? Então, nós temos aí uma ideia de como que seria essa nossa pirâmide, né? Então, nós temos aqui, né, as atividades que estão na base, depois nós temos outras atividades aí que vão trabalhar a questão cardiorrespiratória, nós temos aí exercícios de flexibilidade, alongamentos, e nós temos aí no topo, né? No topo aquilo que a gente deve fazer menos, né? Ficar muito tempo sentado, muito tempo parado aí. Então, essa proposta dele fazer essa construção, desse nosso estudante, dessa nossa estudante fazer essa construção dessa pirâmide, o mais ilustrado, o mais colorido, o mais criativo, instiga o nosso estudante a superar, não fazer algo que a gente já idealiza, né? Ele superar, não, vou fazer diferente, vou fazer com material reciclável, vou construir aqui meus personagens, eu vou pintar, eu vou esquematizar, eu vou ramificar, eu vou fazer um mapa, eu vou fazer um cartaz. Instigue a criatividade do nosso estudante. É assim que a gente cresce e a gente vai evoluindo aí nesse aprendizado. Certo, prof? Maravilha, né? E aí nós vamos agora para a nossa segunda atividade. E agora eu vou sair do slide para a gente ver qual é a segunda atividade. Então, dá uma olhada aí. Então, nossa segunda atividade, nossa segunda proposta, será o quê, prof. Iris? Será a matriz da obesidade, o fator de risco e de proteção. Qual é a ideia, prof? Organizar e criar essa matriz, tá? Organizar e criar. Então, como que vai acontecer? Então, esse nosso estudante, ele vai pesquisar sobre os fatores de risco, de proteção. Ele pode relembrar aí, né, dentro da nossa aula, correto? Ele vai organizar um quadro dividindo em 4 partes, tá? Então, ele relembrou o conteúdo, ele pesquisou mais alguma coisa? Beleza, ele já separa esse material aí. Depois, ele constrói um quadro. E esse quadro tem 4 partes, certo? E aí, nós temos aí a ilustração do que seria esse quadro. Então, nós temos aqui, baseado neste primeiro quadro, né, a questão de importância e de urgência, nós temos aqui, por exemplo, problemas importantes e urgentes, problemas importantes e não urgentes, problemas urgentes, mas não importantes, problemas sem importância e sem urgência, tá? 1, 2, 3 e 4, ok? Aí nós temos aqui o nosso quadro, né? Então, ele vai me dizer aqui, nessa etapa aqui de número 1, fator de risco e de proteção que são importantes e são urgentes. Ele vai listar tudo aqui, certo? Nós temos uma pequena listinha logo abaixo desse quadro que eu vou mostrar para você e ele vai entender se está dentro do grupo de risco, de proteção, que é importante e que é urgente. Então, ele vai colocar aqui dentro desse campo de número 1, né? Ele tem maior importância aqui. Depois, ele vai pegar outros tópicos e vai verificar hormônios que são urgentes, mas não são importantes. Hormônios? Ele vai começar a fazer uma pesquisa mais apurada, certo? Alguns hormônios, alguns outros fatores ele vai colocar aqui, mas que não são tão importantes. São urgentes, mas não são tão importantes, que ele classifica, né? Logo depois, no outro quadro, no de número 3, nós teremos fator de risco de proteção não urgente, tá? Então, nós temos fator de risco
que são importantes e urgentes. Nós temos outros que são urgentes, mas não são importantes. Aqui eu posso até tirar esses hormônios e colocar como um fator de risco mesmo, tá, gente? Só substituir aqui esses hormônios como fator de risco, tá? Foi erro de digitação. Coloca aqui como fator de risco urgente, mas não importante. Depois nós temos fator de risco ou de proteção que não são urgentes. E por último, ele vai ter outros fatores de risco e de proteção sem importância e sem urgência. Então, ele vai colocar no último quadro. Que tipo de palavras, prof, que ele vai pensar, que ele vai pesquisar, né? Então, ele vai pesquisar sobre fatores de risco e de proteção. Essas palavrinhas que aparecem lá é que ele vai buscar encaixar neste quadro aqui, mais colorido. A questão da urgência, né? Do 1, 2, 3 e 4. Então, ele tem aqui palavras como sedentarismo, alimentação rica em gordura, atividade física regular, colesterol elevado, alimentação rica em frutas, em hortaliças, em legumes, os exames clínicos de rotina. Então, o que ele vai fazer, prof? Ele vai utilizar essas expressões e outras que ele encontrar, tá? E ele vai identificar em cada campo, em cada cantinho daquele quadro lá que nós vimos, o quadro colorido. Aí ele vai colocar pelo nível de urgência. Que outras palavras ele pode inserir nesse grupo, prof? Tem mais palavrinhas, como por exemplo, a atividade física, a nutrição, o estresse, o comportamento preventivo, os seus relacionamentos. Então, tudo isso ele pode estar listando dentro deste quadro, certo? Reforçamos aí a questão de envolver os seus colegas, os seus familiares nessa construção, nesse entendimento. Isso é bacana também. Aumenta, né, aí esses vínculos de afetividade, isso é muito importante. E o registro com foto, com vídeo, né, encaminhadas a você e você nos encaminha. Certinho? O que eu posso ainda fazer dentro disso tudo, dessa atividade número 2, prof? Calma que eu já te mostro. Então, nós podemos fazer aí proposições, né, questionamentos, de formas criativas. Ele pode se utilizar de tabela, de gráfico, de diagrama, de mapas, né, correlacionados a essa proteção e esse fator de risco, né, relacionados aí ao seu estado nutricional. Esse estudante também pode relatar como é que foi essa experiência dele, nessa realização, nessa construção, né, com os seus amigos e familiares. E o importante, a gente reforça novamente a questão do registro. Registro nas mais diversas formas aí, certo? Maravilha, profs. E aí nós chegamos no finalzinho, que nós temos agora um momento atitudinal. Agora sim, a nossa abordagem atitudinal, onde nosso estudante já conheceu, já conviveu e já fez, e agora está na hora do ser. Então, tudo que ele aprendeu nessa aula, o que ele vai fazer, né? Com essa bagagem, com essa informação. E aí, nesse trabalho da roda final, nós temos um tempo aí de 5 minutinhos para poder estar trabalhando com o nosso estudante. O que nós devemos fazer nesses 5 minutos, prof? Enfatizar o diálogo, a reflexão, a interação. Fazer com que esse nosso estudante ele conte sobre as suas experiências, sobre como foi criar essas práticas. Foi difícil? Não foi? Se ele se utilizou aí de tabelas, de gráfico, de mais pesquisas, além do que a gente trouxe ali, né? Se ele entendeu sobre os fatores de risco. Então, veja que é uma construção muito rica, certo? E aí, para que a gente consiga fazer tudo isso, é importante que a gente observe, né? Que a gente observe se essas atividades elas podem ser adequadas. Sim, já te adianto que elas podem ser adequadas, elas podem ser previamente adequadas. Então, você assistiu essa orientação de hoje, essa aula de hoje, e aí você viu, não, com meus alunos eu vou precisar modificar isso, isso e isso. Fique à vontade, prof. Fique tranquilo, né? O que a gente pede é que você não fuja
do que a gente trouxe com relação à habilidade da nossa aula, tá? Não fugindo, respeitando aí essa habilidade, você pode seguir com o teu planejamento numa boa, certo? Que bom, então. Sempre observando a questão desse material acessível, do espaço, né? O que esse estudante tem em casa, o que ele tem na escola, que tipo de materiais que ele pode estar inserindo, que ele pode estar trazendo. Então, perceba aí que é muito flexível o nosso planejamento, correto? Aqui eu tenho as nossas referências. E aí eu já te chamo para você chamar a galera toda aí para a nossa prática. Vem aqui comigo, prof. Você viu que a nossa aula é uma aula muito rica, certo? Você acompanhou, você aprendeu um pouquinho mais, você reforçou conhecimentos que você já sabia, né? Fez isso com os estudantes também, instigou, provocou, pediu para registrar, pediu para fazer anotações, pediu para fazer mapa mental. Então, você construiu muita coisa bacana aí com o nosso estudante. Eu fico muito feliz e muito grata com tudo isso. Agora é o momento de ele se exercitar, de ele colocar a mão na massa, de ele captar mais ainda todas essas informações além da aula vídeo, certinho? Prof. Iris vai te trazendo agora para o nosso espaço aqui. Eu vou pedir para o meu diretor me colocar no cenário, nosso cenário virtual aqui, que é aquele cenário lindo. Eu sou apaixonada por esse cenário, né? Que é um cenário em que instiga, em que provoca, em que incentiva, né? O nosso estudante está sempre em movimento. É essa a nossa proposta, é essa a nossa dinâmica. E a Prof. Iris vai ficando por aqui e a gente se vê aí na próxima aula, na próxima orientação. Tchau, obrigada!